Muito bem, muito bom dia a todos. Vamos dar então início à nossa reunião de hoje, que dá também ela início ao processo de audições do Grupo de Trabalho de Lei de Bases do Clima. Queria começar, obviamente, por cumprimentar todos os senhores e senhores deputados e, de forma muito especial, os nossos convidados do dia de hoje e começar precisamente por lhes agradecer a sua disponibilidade para virem partilhar as suas opiniões sobre esta temática e sobre os 8 projetos de lei que estão neste grupo de trabalho. Cumprimentar, obviamente, o professor Filipe Duarte Santos, presidente do CNADES, e a professora Júlia Seixas, coordenadora do grupo de trabalho do CNADES para a Lei de Bases do Clima. Também cumprimentar os membros do painel do grupo de trabalho do CNADES que também nos acompanham pela plataforma de videoconferência, os conselheiros Jaime Braga, Paulo Magalhães, João Joanás de Melo e Jorge Moedas, e agradecer-lhes também a sua presença. E, obviamente, cumprimentar também o professor Francisco Castro Rego, presidente do Observatório Técnico Independente, que também hoje será aqui ouvido. Para estabelecer aquilo que é os nossos procedimentos, dar nota de que estas audições decorrerão com uma grelha que foi pré-estabelecida por este grupo de trabalho e, portanto, que os nossos convidados terão uma ronda inicial para exporem as suas opiniões, que rondará 8 a 10 minutos e, portanto, no caso do CNADES, são efetivamente 2 audições em concreto e, portanto, cada um dos nossos convidados terá esse tempo. Depois teremos uma ronda de intervenções dos senhores deputados, dos grupos parlamentares e dos deputados não inscritos, de 3 minutos cada um. E, por fim, uma ronda de respostas dos nossos convidados, que terão cada um cerca de 15 minutos para expor as suas posições. Portanto, sem mais delongas, eu gostaria também de dar aqui nota só de que hoje estaria prevista a audição do painel científico da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. Contudo, este painel científico terminou agora o seu mandato e aguarda o despacho de nomeação, pelo que esta audição será adiada e será reagendada para momento oportuno. Sem mais delongas, eu começava então por agradecer ao professor Filipe Duarte Santos e passar-lhe a palavra para que se pudesse dirigir ao grupo de trabalho. Muito obrigado. Muito bom dia. Estão a ouvir? Sim, professor. Muito bom dia. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente desta Comissão, da Comissão de Ambiente, e bem como todos os deputados presentes, agradecer a oportunidade de estar aqui assim a representar o CNADES e o trabalho que foi feito no seu âmbito sobre as propostas de lei de bases do clima, a lei de base do clima, e então eu começaria por fazer uma súmula da recomendação que já foi enviada e à qual têm acesso. E gostaria de dizer que eu irei falar sobretudo das questões mais gerais, dos princípios, e que depois a conselheira Júlia Seixas irá detalhar mais os aspectos relativos aos instrumentos e também instrumentos de planeamento, instrumentos financeiros e as questões, mais processuais que estão incluídas no parecer e que estarão certamente também na lei do clima que vier a ser aprovada. Eu começaria por dizer que
na opinião manifestada pelo CLADES, é importante que esta lei do clima seja uma lei chapéu, uma lei quadro, portanto, uma lei cujo conteúdo tem elementos que devem ter uma validade temporal, enfim, de certo modo longa. E, portanto, há certo tipo de detalhes que não se coadunam com essa função de uma lei chapéu. Portanto, este é um ponto que nós gostaríamos de salientar face a algumas das propostas que foram apresentadas e que têm um detalhe, enfim, bastante grande e que quantificam vários aspectos e tecnologias também. Portanto, deve ser uma lei que assegure os mecanismos e os processos para que a visão e as metas de longo prazo sejam alcançadas de forma eficiente e inclusiva, e devendo remeter as responsabilidades específicas depois para instrumentos setoriais. Mas gostaria de salientar os aspectos, digamos, fulcrais de uma lei do clima, que, aliás, já temos vários exemplos na União Europeia e fora da União Europeia, de leis que foram aprovadas. E, portanto, um primeiro, digamos, aspecto crucial é quais são os objetivos da lei e quais são as metas a atingir, metas intermédias, digamos, 2030, e metas de médio prazo, 2050. Há também um longo prazo de 2100, e vem, enfim, a talho de foice que a ENAAC existe neste momento, para além da ENAAC 20, que foi prorrogada. A ENAAC, portanto, é a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, que terminava em 2020, foi estendida até 2025, e para além disso existe também um roteiro nacional para a adaptação que faz a avaliação das vulnerabilidades do território português às alterações climáticas no século XXI, e, portanto, aqui um longo prazo de 2100. Portanto, é muito importante ter presente o intermédio, o médio e o longo prazo. Outro aspecto é dar uma atenção equitativa à mitigação e à adaptação, que são as duas respostas que, enfim, que a humanidade tem para este problema. Depois, o outro aspecto é como é que vamos atingir os objetivos tanto de mitigação como de adaptação. E aqui é que intervêm os instrumentos de planeamento e as medidas. Depois temos a questão muito importante, saliente, da monitorização do progresso e da avaliação. E é importante que este processo, tanto de mitigação como de adaptação, seja um processo cíclico, com ciclos, e que esses ciclos envolvam monitorização e, no fim de cada ciclo, envolva uma avaliação daquilo que foi feito e uma eventual correção das políticas e medidas no caso de não se terem conseguido atingir os objetivos pré-estabelecidos para esse ciclo. Depois há a questão da organização institucional. Quem vai fazer? Não é? Quem vai pôr em prática as políticas e medidas de mitigação e de adaptação? E como é que se compatibilizam, e qual é a atribuição de responsabilidades? E como é que se contabilizam esses instrumentos com os instrumentos de planeamento que já existem noutros setores da sociedade, da atividade em Portugal. E é importante salientar que o clima é muito transversal, tem implicações em praticamente todos os setores da atividade humana. Depois, outro princípio muito geral é a questão do aconselhamento científico. Pensamos que é muito importante que as políticas e medidas sejam baseadas na evidência científica. Aliás, é isso que pratica a União Europeia, mas, enfim, é sempre bom relembrar estes aspectos, e também em Portugal é isso que
enfim, que se procura fazer, mas é um processo que é exigente e portanto, é importante, parece-me a mim, salientar esse aspecto. Depois, a questão da participação pública. Da participação pública e na consulta das partes interessadas através de mecanismos de consulta pública. E ainda temos outros princípios que enunciamos e que são princípios agora mais, enfim, mais técnicos, mais específicos e que têm a ver com as questões, digamos, fundamentais relativamente ao clima. E uma dessas questões fundamentais é a questão de termos um clima estável. Este clima estável é o clima que existiu durante aquilo que tecnicamente se chama o Holoceno, ou seja, este período interglacial. Antes tivemos um período glacial que terminou há cerca de 11.500 anos e, portanto, é muito importante que nós não alteremos este clima da forma como está a ser alterada, e isso há um reconhecimento, enfim, eu penso que cada vez maior, mundial, sobre isso, mas é importante que isso fique explícito, não é? Este património, não é? Este património de um clima estável como património comum da humanidade, padrão de funcionamento estável do clima, do sistema climático, reconhecido como um bem comum, global, intangível, juridicamente indivisível, cujo bom estado de funcionamento é limitado e exaurível. Depois, outro aspecto que nos parece importante, como princípio, é a questão das emissões negativas, que é uma tecnologia, digamos que emergente. Bom, emissões negativas, estamos a falar de sequestro do dióxido de carbono que está na atmosfera. Esse sequestro é feito naturalmente no ciclo de carbono, através da fotossíntese, e, portanto, as plantas que sequestram o CO2. Mas também é possível fazer o sequestro químico deste CO2 e isso é normalmente designado como emissões negativas. O problema aqui é que fica-se com uma grande quantidade de CO2 quando essa tecnologia é aplicada e é conhecida. Bom, e qual é o valor desse CO2? Qual é o valor económico desse CO2? E, portanto, aqui há uma problemática em que a investigação é extremamente importante. Portanto, a necessidade de fazer investigação, eu penso que é absolutamente essencial naquilo que estou a falar. E eu permitam-me que mencione um exemplo muito de planear, sobretudo a questão de planear. Que mencione um caso muito, enfim, muito emblemático que se passou nos nossos dias, neste mundo que é global, e foi o temporal muito forte, com temperaturas muito baixas e grandes quantidades de neve que houve no Texas. E o Texas, em várias zonas, deixou de ter tanto eletricidade como água, porque algumas condutas de gás natural e instrumentos, devido às temperaturas baixas, deixaram de funcionar e também a água gelou nos canos. E, portanto, as pessoas tiveram que, em alguns casos, tiveram até que, para se aquecer, queimar a mobília. E para beberem água e cozinharem, derreter a neve. Isto no Texas, nos Estados Unidos da América. E, portanto, as alterações climáticas trazem extremos. O valor médio da temperatura aumenta, mas trazem extremos. E é preciso a sociedade estar preparada para essas eventualidades. Simultaneamente, os Estados Unidos lançaram a sonda Perseverance para Marte com imenso sucesso. E, portanto, aí, reparem, foi possível planear todas as eventualidades que poderiam ter acontecido para que não houvesse sucesso e houve sucesso. Portanto, a importância da investigação científica e do planeamento é absolutamente essencial. Para além das emissões negativas, gostaria de salientar as soluções baseadas na natureza. Isto parece-nos também um aspecto crucial. Ou seja, o restauro e manutenção do clima estável através da proteção, conservação e restauro de habitats e sistemas naturais, da expansão
de sumidores naturais de carbono, como oceanos, pradarias marinhas, florestas, muito importante, mas vamos ouvir muito mais sobre isto dentro em pouco, e outros sistemas naturais, ecossistemas, com uma rede fundamental de áreas protegidas a abranger 30% do território. Outro princípio que nos parece muito importante é a unidade do sistema terrestre, termos de facto, os cientistas conseguirem transmitir que é muito importante reconhecer a unidade do sistema terrestre em toda a sua complexidade, mas é um sistema que funciona, que tem um funcionamento, nós estamos a alterar muito rapidamente através das emissões de gases com efeito de estufa. O princípio do orçamento de carbono, temos que ter um orçamento de carbono e gerir esse orçamento, mas a conselheira Júlia Seixas irá falar mais sobre isso. O princípio do produtor de benefícios recebedor, e um princípio que gostaria de terminar, mencionar, enfim, são mais poucas coisas mais, é o princípio da suficiência energética. É que é fundamental nós termos, para conseguirmos as metas que referi ao princípio, as metas de mitigação, é absolutamente essencial nós termos mais eficiência energética no nosso país. Tem-se feito um esforço nesse sentido, mas estamos muito aquém daquilo que será necessário. Mas, para além disso, é preciso começarmos a ter a consciência de que é necessário irmos para além da eficiência energética e considerarmos a suficiência energética, ou seja, termos um comportamento em que consumimos menos energia, em absoluto, consumir menos energia. Não é utilizar sistemas, isso é muito importante, sistemas que sejam energeticamente eficientes, mas consumir, cada pessoa, fazer um esforço nesse sentido. E, finalmente, o princípio da justiça climática, as questões relativas à justiça climática, eu gostaria de recordar que, neste momento, há 1.400, à escala mundial, há 1.400 ações judiciais contra, muitas vezes, governos, outras vezes companhias de combustíveis fósseis, enfim, vários tipos, em 33 países. E também em Portugal isso acontece, através, enfim, como poderão saber, e, portanto, a questão do princípio da justiça climática é cada vez mais importante. Terminava a referir que um aspecto que é muito importante nestas questões é a questão dos desastres naturais. Aliás, repare-se que existe uma comunidade de pessoas que têm estudado e se dedicado à investigação no que respeita aos desastres naturais. E que essa comunidade está cada vez mais bem, digamos, em colaboração com a comunidade da adaptação às alterações climáticas, e que temos um princípio orientador que Portugal aderiu, que é Sendai, que é o Acordo de Sendai, e que especifica aquilo que se deve ser feito nos países, no sentido de preparar os países melhor para todas as questões relativas aos desastres naturais. Portanto, incluir orientações alinhadas com um comprometimento nacional que já existe, com as metas traçadas pelo quadro de Sendai das Nações Unidas para a redução do risco de catástrofes 2015-2030, para prevenir e gerir o risco de acidentes graves e catástrofes associadas às alterações climáticas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, pela exposição que aqui nos trouxe. Depois voltará a usar da palavra na última ronda para esclarecer as questões colocadas pelos senhores deputados. Eu passava agora a palavra à senhora professora Júlia Seixas, coordenadora do Grupo de Trabalho da Lei do Clima do CNADES. Muito obrigado, bom dia. Penso que me estarão a ouvir em boas condições. Perfeitamente, muito obrigado. Muito obrigada. Naturalmente, a primeira coisa que eu quero dizer é agradecer muito a oportunidade que tenho, que o CNADES, em nome do CNADES, nos dão para vir aqui a esta audição.
No tempo que tenho disponível, não conseguirei apresentar todos os aspectos e, portanto, vou selecionar aqueles que considero o mais importante. Alguns deles já foram referidos pelo professor Filipe Duarte Santos e, portanto, não me referirei a eles. A primeira noção que eu gostaria de deixar aqui claro e que resulta da leitura das 8 propostas de lei é a seguinte: uma lei do clima, que em muito boa hora está a ser apresentada e proposta, deve ser uma lei, antes de tudo, muito pedagógica para todos os agentes da economia e da sociedade, incluindo os cidadãos. Deve ser uma lei que explica, que tem uma visão de longo prazo, que orienta, porque o clima, as questões climáticas não são questões que vão ser resolvidas neste ano, nem na próxima década, são questões que nos vão acompanhar nos anos vindouros e traduz em si mesmo, portanto, um paradigma até de postura política de muito longo prazo, que é um novo paradigma e é uma nova abordagem. E, portanto, deve ser uma lei que deve viver pelo menos durante 10 anos, mas de preferência até ainda mais. Significa isso que muitos dos detalhes que nós tivemos a oportunidade de ler em várias propostas não são aconselháveis de estarem contidos numa lei do clima. Uma lei do clima deve ter uma estrutura simples, deve ter uma mensagem muito clara, os instrumentos devem estar bem definidos e articulados e não deve ser uma lei demasiado extensa. Em complemento, todos os instrumentos que se fizerem notar de necessários para consubstanciar devem ser objeto de peças separadas. E, portanto, a lei do clima, eu diria que deve ser lido pela minha mãe e que ela deve entendê-la. É uma pessoa, uma cidadã comum e deve entender a lei do clima, porque a lei do clima tem a ver com ela também. Tem a ver com uma evolução, com uma postura que se pretende das agências, dos órgãos, das diversas organizações, das diversas empresas e grupos empresariais, portanto, dos empresários, dos agentes económicos e dos próprios cidadãos. Deve convocar toda a economia, todos os agentes económicos, toda a sociedade para uma ação concertada. E isso pauta-se, em primeiro lugar, por uma visão de longo prazo, ou até de muito longo prazo, ou seja, para lá de 2050. Portanto, dito isto, o principal aspecto, um dos principais aspectos é, de facto, tentar evitar a tentação que se tem de fazer despejar, desculpem o termo, na lei do clima, todas as decisões políticas que se querem fazer. E reservar para o espaço de uma lei de bases desta natureza princípios orientadores e orientações de estratégia. No entanto, deve conter, de facto, algumas metas tangíveis e concretizáveis. As metas que nós recomendamos e que nós propomos são metas globais para o país, nacionais, mas, por exemplo, não nos parece fazer sentido colocar metas setoriais. Isto por uma razão simples, é que as metas setoriais, eu tive muito envolvida nos trabalhos de base técnicos do roteiro para a neutralidade carbónica, resultam de toda uma metodologia, resultam de uma praxis de natureza técnica e que vive com a melhor informação disponível na data em que ela é feita. E, portanto, significa isto que a dinâmica e a inovação nestas matérias é de tal ordem neste momento que daqui a 3 ou 4 anos muito provavelmente aquilo que foi considerado custo-eficácia que resultou numa determinada sugestão e que tem impacto nessa meta, daqui a 3 ou 4 anos provavelmente já se altera e até, expectavelmente, a meta até pode vir a ser mais ambiciosa. E, portanto, o que nos parece mais interessante é que todas as metas setoriais, entendendo-se aqui setoriais do ponto de vista económico, setores económicos, ou setoriais do ponto de vista, por exemplo, num quadro mais de planos municipais, sejam geridas fora desta lei do clima e, portanto, com maior liberdade e flexibilidade em termos de atualização sempre que necessário.
Para estas metas, e como sublinhando um pequeno aspecto aqui que o professor Filipe Duarte Santos refere, e algumas das propostas dizem isso, é de facto dar igual importância e de forma sempre que possível integrada à questão da mitigação e, portanto, da neutralidade carbónica e à questão da adaptação e, portanto, da resiliência climática. Nós vivemos no mundo já, e há imensas evidências que dizem isso, que nós temos que acomodar de igual forma a mitigação e a adaptação, sob pena de perdermos valor social e valor económico nas diversas atividades. E, portanto, aquilo que nós sugerimos como os instrumentos basilares da Lei do Clima, e sim, estes devem estar contemplados enquanto existência, digamos assim, tem a ver, por um lado, com o orçamento do carbono, mais direcionado para o objetivo da neutralidade carbónica, e a estratégia da adaptação, mais relacionado com aquilo que o país precisa e o território precisa para ser mais resiliente às alterações climáticas. Ambos estes instrumentos reúnem-se e derivam naquilo que é constituído a estratégia de longo prazo para as alterações climáticas para Portugal. Como eu já disse, portanto, da mesma forma, portanto, este orçamento do carbono, portanto, que é uma figura que não é original, já existe em outros países, deve conter, a Lei do Clima deve olhar para ele no sentido de conferir orientações do que é que deve conter, de como deve ser construído, monitorizado e avaliado. O conteúdo deste orçamento de carbono deve estar separado da Lei do Clima, deve fazer parte de um processo separado e que tem uma dinâmica própria e uma revisão própria. E, portanto, não deve, de facto, a Lei do Clima não deve conter provisões específicas sobre objetivos para a mobilidade ou objetivos específicos para determinada central térmica. Isso não faz muito sentido, no nosso ponto de vista, estar incluído aqui nesta lei de bases. Um aspecto também muito importante tem a ver com a consideração dos instrumentos financeiros. Portanto, para além de instrumentos de planeamento, instrumentos financeiros. Os instrumentos financeiros, mais uma vez, aquilo que recomendamos que a Lei do Clima, que nos parece fazer sentido, deve conter, são orientações de natureza estratégica e não determinar exatamente quais são esses instrumentos. Orientações de natureza estratégica, de orientações de política, por exemplo, a contemplação da necessidade de haver um preço do carbono que seja transversal a toda a economia portuguesa. Atualmente nós sabemos que temos algumas provisões, atividades abrangidas pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissão, uma taxa do carbono que está em funcionamento, mas mais do que isso, a Lei do Clima deve conter orientações para a reciclagem destas receitas. E a reciclagem destas receitas em termos de orientações estratégicas, no nosso entendimento, devem contemplar aspectos, que o professor Filipe Duarte Santos já referiu e que é um princípio talvez inovador aqui para este contexto, que é o princípio do produtor de benefícios e recebedor. Normalmente o princípio mais comum e mais conhecido é o do poluidor-pagador, mas temos que também pensar no seu simétrico. Outro aspecto muito importante e que a Lei do Clima não pode ignorar é que a neutralidade carbónica e a resiliência climática, se não for acomodado devidamente a instrumentos, nomeadamente financeiros, é promotor de um aumento das desigualdades sociais. Nas desigualdades sociais, que fazem parte de um conceito mais lato que tem a ver com a transição justa, tem a ver não apenas com o aspecto que já começa a ser mais visível, mesmo na comunicação social, e que tem a ver com o facto de haver um potencial aumento de desemprego em áreas que podem ser convertidas nos novos empregos verdes, chamemos-lhe assim para abreviar, mas também
com aquelas famílias e aquelas empresas que não têm a capacidade para acompanhar a inovação tecnológica e a inovação de novos modelos de negócio que a neutralidade carbónica e a inovação para a neutralidade carbónica devem trazer. E os instrumentos financeiros devem acomodar estes aspectos. Finalmente, o aspecto que eu também queria referir, porque é bastante importante e de alguma maneira não aparece muito claro em muitas propostas, tem a ver com, digamos assim, o ciclo de monitorização e de avaliação de políticas. Nós propomos aqui um conjunto de sistematicamente 7 pontos, desde a preparação dos instrumentos de planeamento até à avaliação da execução das políticas e medidas, e que vão, portanto, desde esta preparação dos instrumentos, que é o orçamento do carbono por um lado e a estratégia de adaptação por outro, até à preparação específica de políticas e medidas e ações concretas a implementar. Um aspecto muito importante que muitos países da Europa fazem, está na praxis de avaliação de políticas públicas e que Portugal não tem essa praxis, que é a avaliação ex ante destas políticas e medidas, porque muitas vezes, muitas das políticas e medidas que se proporcionam e que se publicam e que para as quais depois até há apoios financeiros, não se consegue perceber, porque não se faz essa avaliação ex ante, daquilo que é necessário e avaliar se essas políticas estão desenhadas de forma correta para entregar os objetivos que elas pretendem. A Comissão Europeia faz isso, é o Impact Assessment de uma diretiva sempre que há uma diretiva em discussão, e para estas políticas e medidas devíamos fazer isso, porque prova-se, há muita análise feita sobre isto, que poupa recursos, inclusive financeiros. Para ir a todos estes passos, nós propomos numa tabela quem é que os realiza e quem é que deve envolver. E, portanto, uma lei do clima deve ser clara nestes aspectos de o quê, quem é o responsável, o quando e quem é que envolve. E, portanto, de uma forma clara, estruturada, para todos sabermos qual é o nosso papel, incluindo os cidadãos, os agentes económicos, em que momento é que nós podemos participar. E, portanto, todos estes aspectos fazem parte desta nossa recomendação, e provavelmente não estou a controlar muito bem o meu tempo, mas já devo ter esgotado os meus 10 minutos. Muito obrigada. Sim, senhora professora, mas agradecemos porque foram contributos muito válidos e poderá complementá-los depois na ronda final. Passaria então a palavra agora ao nosso terceiro convidado de hoje, o professor Francisco Castro Rego, presidente do Observatório Técnico Independente. Sr. professor? Muito obrigado. Bom dia, também obrigado pelo convite. Diria que é um gosto também estar aqui presente e poder contribuir nas nossas perspectivas sobre esta matéria. Gostava também de vos dizer, logo de início, que o Observatório Técnico Independente está agora numa situação em que, enfim, o seu mandato não foi ainda, ou não está a ser, não foi ainda continuado, mas isso não era razão para não, digamos, aceitarmos com todo o gosto este convite para expressarmos as nossas ideias e as nossas reflexões sobre esta matéria. Eu aproveitava, ajudava a fazer um PowerPoint aqui com a ajuda para me ajudar um bocadinho nesta sequência. Portanto, a primeira questão, o agradecer o convite, com certeza, é um gosto para nós estar presente, e dizer também que muitos dos trabalhos do conhecimento científico e técnico que há sobre estas matérias estão já muito trabalhadas desde a altura, e aqui aproveito para homenagear também o professor Filipe Duarte Santos, também faz parte do nosso observatório, porque de facto as alterações climáticas e as florestas e os fogos estão intimamente associados. Nestes trabalhos fala-se de facto muito dos impactos nas florestas, sobre a produtividade, a sobrevivência das espécies,
mas também os fogos, pragas e doenças. E claramente atiram para estas duas linhas, que são medidas de adaptação e estratégias de mitigação. E, portanto, a primeira linha é, de facto, esta ligação entre o clima e a floresta. E aqui as alterações climáticas têm, de facto, um peso muito grande, desde a altura em que foi feito esse primeiro trabalho e também que esse trabalho foi incorporado na Estratégia Nacional para as Florestas, se percebeu que as alterações climáticas têm um efeito muito diverso no país, eventualmente até aumentando a produtividade lenhosa em algumas áreas em que é a temperatura o fator limitante e diminuindo a produtividade lenhosa em áreas onde é a água o fator limitante, sobretudo o interior e o interior sul. Portanto, há aqui uma evidência muito grande do efeito do clima e das alterações climáticas e todos os trabalhos apontam nesse sentido. Isto é, para além, enfim, da produtividade florestal, há também uma necessidade e uma normal, digamos, adaptação das várias espécies aos locais. As espécies que estavam bem em determinado local, num determinado clima, deixam de o estar, e isso é muito evidente em muitos trabalhos que são publicados, com o aumento da temperatura e a diminuição, em muitos casos, da aridez e, sobretudo, da variabilidade. Uma outra linha completamente diferente foi a ligação entre o clima e o fogo. Portanto, aqui assim, a ligação entre o clima e o fogo tem a ver com a meteorologia e aqui houve também trabalhos significativos feitos nesse diagnóstico inicial do CIEM, que indicam algumas tendências muito, muito claras. Aqui no primeiro quadro está, digamos, a mais claro aquilo que são os índices meteorológicos ao longo do ano na situação corrente, na altura, e aquilo que seria previsível com um cenário de duplicação das concentrações de CO2. Portanto, claramente o que se apontava era que muito mais perigo meteorológico, muito mais severidade meteorológica e uma extensão da área, enfim, da duração do período típico dos fogos. Ora bem, do lado direito está exatamente essa concretização, isto é, essa variabilidade acompanha-nos desde 2017, que foi, digamos, um ano muito representativo daquilo que seriam os cenários mais complicados enfim, para um futuro com uma duplicação do CO2 atmosférico, até anos mais favoráveis de meteorologia, 2018, 2019 e 2020, em que, de facto, a meteorologia não foi tão gravosa em relação aos incêndios florestais. Mas isto indica claramente, e a cheio estão as áreas ardidas, como correspondente a este índice meteorológico, e claramente as áreas ardidas correspondem muito a estas alterações, a esta variabilidade interanual do clima. E por isso nós temos estas flutuações. Temos o 2013 e 2005 com áreas ardidas muito significativas, temos o 2017 com, digamos, a maior área ardida ao longo do tempo, e esta variabilidade, e eu não iria ler e deixava depois o PowerPoint para a análise, mas esta variabilidade interanual tem tendência a aumentar. Isto é, temos tendência a ter, com certeza, anos com extremos mais significativos, portanto, anos muito graves do ponto de vista da meteorologia, e outros anos muito mais agradáveis, se quisermos, e por isso a resposta tem que ser dada, como aliás o professor Filipe Soares Santos também disse de início, tem que ser dada para estarmos preparados para estes eventos extremos que vão ser cada vez, digamos, mais frequentes.
E, portanto, a ideia de que muitas dos trabalhos atiram para que a área ardida poderá aumentar em função do clima. Mas esta é um bocadinho a relação do clima e da meteorologia com os incêndios e, de facto, quando analisamos os incêndios, se não descontarmos a influência da meteorologia, não estamos a perceber qual é o processo. Depois há uma terceira componente que é então o que é que o fogo conduz em termos de alterações no clima. E, portanto, neste ponto 1 e 2 estamos a falar sobretudo de adaptações dos sistemas ao clima. No 3 já estamos a falar em tentar diminuir as emissões, e aqui estamos a falar claramente de emissões. Nas emissões diretas dos incêndios, e estes também são alguns dados bastante significativos, se compararmos as emissões dos incêndios com as dos outros setores, elas não são, digamos, não são as dominantes. Mesmo em anos mais complicados, as emissões diretas não são, quando comparadas com as indústrias, com a energia, com o transporte, com a agricultura, não é isso que é mais determinante, mas é significativo, mas é sobretudo por este efeito indireto, isto é, o clima, os fogos fazem alterar a floresta e, em geral, a paisagem, e essa alteração da floresta e da paisagem tem influências no clima. Portanto, não é uma relação direta, é uma relação indireta, mas é uma relação indireta muito forte, que conduz a esta situação que é extremamente significativa e que compara as emissões totais sem as alterações do uso do solo e sem a componente florestal com as que incluem, digamos, essas alterações do uso do solo e a componente florestal. E o que se vê é que digamos, a linha azul é sem esta componente. Quando se junta esta componente, de facto, os anos 2003, 2005, 2017 são anos em que este efeito, em vez de ser negativo, em vez de as florestas e alterações do uso do solo funcionarem como consumidores, pelo contrário, elas estão a aumentar, estão a contribuir para, digamos, estão a acrescentar o problema em vez de o estar a ajudar a resolver. E esta contabilização é sempre feita por defeito, porque para além daquilo que são as florestas, há também os solos, e as perdas de solo associadas aos incêndios florestais são muito importantes, e com essa vai imenso carbono perdido do sistema. As florestas, em termos europeus, são cerca de 30% da área coberta e têm menos do 1% das perdas de solo. Portanto, a conservação do solo é muito importante, associada às florestas, sobretudo às florestas naturais. E, finalmente, para fechar este ciclo, nós temos não só que olhar para estas várias componentes, mas temos que olhar para a última componente, que é a relação entre a floresta e o fogo. Não é só como o fogo influenciar a floresta, mas como é que a floresta pode alterar os regimes de fogo. E aqui nós fizemos, em termos de observatório, reflexões muito grandes sobre aquilo que é a Estratégia Nacional para as Florestas, os planos regionais de ordenamento florestal, portanto, esta visão setorial em que obriga a que, digamos, que a floresta seja vista neste sistema de diminuição da área ardida, para depois ela própria ser mais protegida e também para que todo o sistema seja mais eficiente do ponto de vista dos seus efeitos nas alterações climáticas. Queremos uma paisagem para aumentar o sequestro de carbono, com certeza, e é interessante dizer que, por exemplo, em relação à Estratégia Nacional para as Florestas, em 2006, já havia a contabilização do carbono como um dos produtos florestais que eram, digamos, providenciados pela floresta e que tinham, digamos, um valor económico associado.
Por causa desta complexidade, há a importância de haver articulação de políticas, e aqui não é só a política a Estratégia Nacional para as Florestas, mas o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação, claramente as alterações climáticas, mas um conjunto de outros setores que são aqui tidos sempre em linha de conta. Porque o sistema é complexo. Quando nós olhamos para o sistema florestal e olhamos para as suas relações com o clima, a floresta, o fogo, portanto, têm todos aqui assim componentes muito, enfim, criam um sistema muito complexo, mas nós temos que o simplificar. E eu diria que este subsistema tem que ser abordado na sua globalidade. E, portanto, todos os efeitos de vários setores, de várias visões setoriais no clima são importantes, mas nós achamos que, digamos, este é particularmente relevante porque a floresta é enfim, das poucas possibilidades que nós temos, de facto, de ter um sumidouro importante de carbono, e esse sumidouro, em vez de se tornar, digamos, um efeito positivo, com o fogo torna-se um efeito negativo. Portanto, nós estamos aqui, digamos, em vez de estarmos a ganhar com a floresta, estamos a perder com o fogo, e, portanto, esta visão integrada deste subsistema deveria ser, diríamos nós, uma componente também destas propostas de lei de bases do clima, porque a visão tem que ser uma visão de sistema, porque nós olhamos, por um lado, com algumas destas setas são adaptações, outras são mitigações. Eu diria que temos que olhar para este conjunto com o sistema, porque todas as ações que fizermos nesta relação floresta-fogo têm que ser enquadradas neste sistema. E por isso as recomendações que fazemos em muitos casos são também aquelas que partilhamos muitos dos princípios, ou todos os princípios que foram aqui apresentados pelo professor Filipe Duarte Santos na questão do CNADS, e também das propostas de lei que a professora Júlia Seixas também já aqui apresentou. As recomendações são articulação de políticas, que estão muito claras e que julgo que fazem parte de uma lei de bases do clima. Articulação não só ao nível nacional, mas também ao nível regional, porque eu julgo que o nível regional vai ter cada vez mais importância, e nós temos planos regionais de ordenamento territorial, ordenamento florestal, plano de gestão das regiões hidrográficas, etc. Estes são extremamente importantes, que esta articulação e esta passagem de escalas sejam importantes. Assegurar a coerência entre o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais e os programas de ação com os objetivos da Lei do Clima. Os programas de ação ligado ao Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais vão estar, julgamos nós, em discussão no Conselho de Ministros daqui a 2 semanas, e era muito importante que que estes programas de ação e este Plano Nacional tivesse integração e tivesse coerência com os objetivos da Lei do Clima, e depois os vários níveis, os nacionais, regionais e o municipal. De facto, há muitos trabalhos, e falou-se aqui também dos financiamentos, dos instrumentos financeiros de financiamento, há estratégias e planos de adaptação às alterações climáticas, já apoiados pelo POSEUR em muitas autarquias e comissões intermunicipais. Portanto, há trabalho aqui feito, mas era muito importante, de facto, que a lei de bases desse o enquadramento geral, o enquadramento dos princípios, o enquadramento das lógicas, para que o sistema fosse todo coerente. A linha final era que nos parece que este subsetor, ou este setor ligado à floresta, à paisagem,
ao território, às modificações do uso do solo, é suficientemente significativo para recomendar, digamos, a existência de uma análise em termos de subsistema de fogos, floresta no território, questão dos consumidores, e para isso o Observatório, se houver a continuidade dos seus trabalhos, estará com certeza todo interessado e contribuindo para esta análise de incorporação maior deste subsetor nesta área, incluindo também, e agora mesmo a linha final, incluindo também alguns outros aspectos que não estão aqui, nunca vi considerados, que são, por exemplo, a utilização dos produtos da floresta, porque a promoção do uso da madeira na construção, no mobiliário, etc., são peças extremamente importantes para a economia local, para a economia regional, e são as formas mais adequadas de sequestrarmos carbono em atividades da economia que são importantes para o país. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu ia pedir-lhe que nos fizesse chegar a sua apresentação para que fizesse parte integrante da documentação desta audição e passaríamos de imediato à segunda ronda, destinada às perguntas dos senhores deputados, e passaria a palavra de imediato ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Coordenador, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos convidados. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente do CNADS, Filipe Duarte Santos, a professora Júlia Seixas, que muito estimo e admiro, e também o professor Francisco Castro Rego, do Observatório Técnico Independente. Bom, nós de facto queremos agradecer aqueles que foram os contributos por parte do CNADS e do Observatório para a Lei de Bases do Clima. Dizer que concordamos que é importante que esta lei seja uma lei chapéu. Achamos que aquela que é a abrangência que muitos dos projetos de lei têm, e nomeadamente do Partido Socialista, não são um excesso de detalhe, mas uma abrangência completa daquela que é uma área que é transversal, que toca no conjunto da economia e que deve ter orientações estratégicas sobre um conjunto de áreas. E, aliás, o próprio parecer do CNADS também é extenso, justamente indicando aquela que é a necessária extensão da nossa ação. Achamos que no conjunto dos projetos existem de facto alguns onde as orientações vão-se talvez um bocadinho além do que é a natureza estratégica, mas achamos que na globalidade essa natureza é respeitada. Dizer ainda que concordamos com alguns dos contributos do CNADS, no sentido de olharmos para o longo prazo além de 2050, de procurarmos ter aqui uma visão também num conjunto de princípios e definições científicos na Lei de Bases do Clima e também, naturalmente, de outras matérias, mas dizer que há algumas matérias que achamos que já estão amplamente cobertas pela Lei de Bases do Clima. Refiro a título de exemplo as emissões negativas, que estão previstas já na secção 5, artigo 54 do projeto de Lei de Bases do Partido Socialista, o interface com legislação setorial, que já está previsto no artigo 66 do projeto de Lei do Partido Socialista, os orçamentos de carbono, que já estão previstos no artigo 15º e que também estão previstos noutros projetos de lei de outros partidos, bem com as dimensões económicas que já estão devidamente previstas. A promoção ativa da estabilidade do clima, também prevista no nosso projeto, e naturalmente dizer que o preço do carbono e os instrumentos financeiros também é algo que temos devidamente incluído. Referir a título de dúvidas, temos dúvidas sobre a integração de metas não assentes em gases de efeitos de estufa na Lei de Bases do Clima, é uma recomendação do CNADS. Queríamos perguntar porquê que sugerem esta inclusão destas metas e queríamos também dizer que naturalmente que as metas que estão incluídas, as setoriais e as não setoriais, estarão sempre sujeitas a revisão. E esse processo de revisão está previsto nos vários projetos que foram entregues. E por isso não nos devemos preocupar com elas serem estáticas, porque o pressuposto é que elas nunca serão estáticas. Achamos por isso que as metas setoriais são importantes e são justamente aquelas que estão no roteiro para a neutralidade climática
e também nesse sentido temos planos setoriais, e dizer que naturalmente, por isso mesmo, achamos que é relevante ter estas metas. Em relação aos comentários do professor Francisco Castro Rego, dizer que de facto achamos que a floresta é da maior importância, não só numa visão de sequestro, também numa visão de segurança climática, que aliás nós prevemos com um relatório próprio no artigo 11º do nosso projeto, e queremos procurar perceber qual é que é o caminho que entende de facto que nós podemos aqui fazer. Nós salientamos, por exemplo, também a questão da articulação entre regiões e os planos de ordenamento regional, e queria perguntar qual é que acha que é o impacto concreto que poderemos ter na articulação desses planos de ordenamento regional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra então ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Coordenador, cumprimentando também todos os seus deputados, as deputadas e os nossos convidados, começando pelo professor Francisco Castro Rego, que nos trouxe aqui uma reflexão importante sobre os impactos do clima na floresta, na água e da própria articulação da Lei de Bases com outras políticas setoriais, que é também uma recomendação do CNADES. Cumprimento também o professor Filipe Duarte Santos, a professora Júlia Seixas, que tiveram a amabilidade de nos enviar um documento e um trabalho muito importante, que li e reli, e que, lendo o parecer, de facto condiz com muito do que presidiu à elaboração da Lei de Bases, da proposta de Lei de Bases do PSD, quando fala numa estrutura simples de Lei de Bases chapéu, compreensível, que faça referência, aliás a professora Júlia César disse isso, que faça referência a peças separadas fora da lei, onde se possa densificar o que está numa Lei de Bases e o que deve estar numa Lei de Bases. Quanto à complementaridade com o resto da legislação, com o edifício legislativo nacional que deve existir na Lei de Bases, há projetos que a maioria faz isso, outros que nem tanto. Quando elogia também o corpo independente que se constitui em praticamente todas as propostas, e com contributos relevantes depois ao nível concreto das definições e princípios, logo no seu primeiro capítulo mais concreto, que tem contributos relevantes que entendo que devemos acolher do ponto de vista das definições a densificar na Lei de Bases do Clima, também na regulamentação da captura de CO2 e de que também aproveitava para perguntar sobre a reflexão concreta que tenham até de sistemas de remuneração, de beneficiar quem captura e, portanto, de tudo o que nos traz nesse sentido. E depois, nos objetivos e metas, fazendo também concordância de que deve haver uma metas para a década, se quiser, ou seja, temos uma meta de neutralidade carbónica para 2050, mas devemos acompanhá-la e devemos ter mais, mas acompanhamos o que diz o CNADES, ou seja, de que não seja recomendável que a Lei do Clima aponte para metas setoriais concretas, porque essas metas desatualizam e, portanto, a nossa visão, já do PSD, a nossa proposta concretiza um bocadinho isso, é de que essas metas possam ser referidas e depois densificadas nas tais peças externas ao que é a Lei de Bases. Depois há também um contributo importante que nos dão de instrumentos para a efetivação de uma política do clima que tem a ver com a Estratégia Nacional de Adaptação, com a qual concordamos com certeza, com os orçamentos de carbono, mas também com os planos setoriais que queria perguntar, porque dizem que devem ser mais específicos e detalhados nas componentes com respectivas medidas de adaptação, responsabilidades, implementação, investimentos necessários, etc. Mas também diz que aconselha, no entanto, a não incluir de forma detalhada ações que os poderão concretizar. E, portanto, isto foi uma discussão que nós tivemos também internamente, e terminando, Sr. Coordenador, porque estamos muito sensíveis para explorar a abordagem que devemos ter nos planos setoriais, ou seja, se ter um plano setorial para a água, um transversal para a agricultura, e o que é que deve estar, na vossa opinião, e portanto é uma discussão que teremos aqui também abertamente, numa lei de bases, ou seja, qual é a melhor abordagem para termos aqui, do ponto de vista de uma lei de bases, em planos setoriais ou transversais para a efetivar, concordando de resto com todas as referências que fazem à contratação pública, ao Estado de dar o exemplo, aos instrumentos financeiros, à fiscalidade verde, ao CEL e aos preços de carbono, enfim, a tudo o que pode estar depois também no quadro que nos sugerem do corpo interministerial e as funções que cada um tem nos passos de implementação da lei, que são contributos muito importantes e que devo, em nome do parlamentar do PSD, agradecer e dar segurança de que vão ser acolhidos à nossa discussão, porque estou certo disso, e muito obrigado. Muito
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, segue-se o Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Coordenador, e agradecer também aos nossos convidados que nos trouxeram reflexões muito úteis naquilo que será a construção de uma lei de bases do clima e que é de máxima urgência para a nossa vida e para a vida do planeta. Eu começaria pela questão das metas. Nós consideramos que uma lei de bases do clima deve ter metas. Aliás, a lei europeia também dispõe de metas e um conjunto de outras leis nacionais na Europa e noutros países dispõem de metas, porque consideramos que é muito importante termos o destino a que nos propomos chegar, sendo que, obviamente, podem existir fenómenos positivos ou negativos no caminho para lá chegar, que podem implementar uma revisão dessas metas. Mas consideramos que quer as metas globais de longo prazo para 2050, quer a de médio prazo para 2030, quer de ano a ano ou de 5 a 5 anos, como está previsto nos quadros de cooperação do Acordo de Paris, devem estar dispostos na lei, e também as sectoriais. Mas eu ouvi com alguma atenção e queria fazer algumas perguntas. Desde logo, Portugal é um país no mundo com uma posição singular, porque temos um desenvolvimento tardio do ponto de vista carbónico, mas em relação a outros países do sul global temos um grande desenvolvimento em relação a isso. E fazendo uma comparação, neste momento temos um grande desafio mundial, que é vacinar a população. E há um entrave. A questão das patentes, a questão de não haver partilha de produção, partilha de conhecimento. E para um desafio tão grande como o clima, nós consideramos que é importante que haja essa partilha de conhecimento. E a pergunta que eu gostaria de colocar é se não consideram que, na parte climática, a partilha de tecnologia, conhecimento e cooperação internacional entre os países é ou não é bastante relevante e não deveria estar também prevista nos instrumentos das leis de bases do clima. Sobre a questão das taxas de carbono, nós ouvimos com atenção, nomeadamente a nova ideia de produtor-recebedor, e não só o castigo do poluidor pagador, do qual nós discordamos, e vemos com alguma simpatia esta medida, desde que obviamente enquadrada numa lógica de justiça social e justiça ambiental. Queria também perguntar se consideram que as metas, estando refletidas ou não na lei de bases do clima, devem ser sobre as emissões apenas de CO2 ou sobre as emissões de todos os gases, incluindo, por exemplo, o metano e outros gases com efeitos de estufa. Ainda sobre esta matéria, se as metas devem dizer respeito ao balanço, isto é, à diferença entre os sumidouros e a emissão, ou se deve ser só sobre a emissão para permitir, de facto, uma transformação estrutural da economia. Sobre uma questão mais concreta para o Sr. Presidente do Observatório Técnico Independente, nós, na parte de acompanhamento da Lei de Bases do Clima, nós previmos na nossa lei uma arquitetura muito parecida com a do Observatório Técnico Independente e, portanto, obviamente a pergunta é se considera que essa arquitetura tem respondido bem à questão dos incêndios, à questão da floresta no país e se veria com bons olhos adaptar esse conceito, obviamente com uma roupagem diferente, com mais pessoas, para uma fiscalização também da sociedade e um acompanhamento técnico do cumprimento da Lei de Bases do Clima. Por último, julgo que é muito importante aquilo que foi dito aqui sobre a ligação da economia e do clima, por exemplo, a incorporação de carbono em mobília, que é uma coisa simples. E acho que nós temos que perceber isso, que as alterações climáticas não é um fenómeno estranho que surgiu na estratosfera, não, é um processo que resultou da atividade humana, da organização económica da sociedade e que, portanto, para resolvermos o problema da crise climática, precisamos de uma reorganização da economia, respeitando, obviamente, a redistribuição dos rendimentos, e este caso da madeira para a mobília com produção local, julgo que é um bom exemplo e estamos já a dizer que tenho pouco tempo, portanto agradecer novamente aos nossos convidados que deram-nos um contributo muito útil. Muito obrigado pela compreensão, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentava o professor Dr. Filipe Duarte Santos, a professora doutora Júlia Seixas, o professor Dr. Francisco Castro Rego e agradecia, em primeiro lugar, em nome do PCP, os contributos de enorme valor, de grande nível, que são fundamentais para o trabalho deste grupo de trabalho, e não são só úteis para o grupo de trabalho, como penso que posso dizer que para cada grupo parlamentar individualmente também acrescentam em muito. O nosso objetivo com a apresentação da Lei de Bases do Ambiente e da Ação Climática era contribuir para uma visão mais ampla e integrada das questões ambientais, onde o equilíbrio climático se inclui, mas que resulta exatamente da interseção de vários elementos. E, portanto, no objetivo de diminuir a contribuição antropogénica para as alterações climáticas, nós fazemos numa acessão bastante ampla da unidade do sistema terrestre. E a nossa ideia não é de todo secondarizar o clima, é sim colocar toda a matéria ambiental e, portanto, a Lei de Bases do Ambiente num nível de preponderância que permita também orientar a ação do Governo e a ação governamental em geral. Uma atenção especial que achamos que tem que ser dada às soluções baseadas na natureza, aos consumidores naturais, e aí insistimos muito na questão da preservação dos ecossistemas, entre eles as áreas protegidas e da proteção crescida que merecem e investimento que merecem. E aqui também sublinhava a questão da destruição dos solos, do seu potencial enquanto consumidor de carbono, porque nós em Portugal temos neste momento um processo a decorrer que tem a ver com a transformação das práticas agrícolas, em particular, aqui estou a falar das culturas superintensivas, e nós sabemos que essa opção mostra-nos como uma lei que quer influir sobre a ação climática tem que ter em conta todos estes fatores, até porque nós sabemos que, por um lado, a destruição do solo por via do seu uso superintensivo, e, por outro lado, que as monoculturas são mais vulneráveis a fenómenos causados pelas alterações climáticas, como, por exemplo, as pragas. E daí também sublinhava esta questão da utilização e uso dos solos, mas também da floresta. Depois, uma preocupação que nos queríamos partilhar convosco e também saber a vossa opinião, que se prende com os instrumentos concretos para o cumprimento das orientações estabelecidas numa Lei de Bases do Clima, porque nós temos dificuldades ao nível do cumprimento da legislação ambiental. Existe, de facto, muitas dificuldades na ação concreta do IGAMOT, da APA, do ICNF, que tem uma ação, a nosso ver, depauperada e que depois também limita a ação e a concretização destas metas. Uma última nota tem a ver com a incompatibilidade entre os padrões de consumo e sustentabilidade, porque não nos parece francamente possível que, sem sacrificar completamente o combate às desigualdades e pela justiça social, diminuir a contribuição humana, portanto, as emissões, sem colocar em causa o comércio internacional, as longas cadeias de produção e consumo, porque esta é uma parte fundamental da responsabilidade, é uma grande fatia da responsabilidade das emissões propriamente ditas, e tem outros impactos também sociais e também ambientais. Uma última nota apenas, porque estou de facto já para além do meu tempo, tem a ver com a questão da pedagogia e do convencimento. E aí pedíamos também o vosso contributo, que opinião têm, porque medidas antipopulares, a nosso ver, não têm um efeito desejável. Nós não estamos num tempo em que a política se possa desfasar dos anseios da generalidade da população e não se pode quebrar o canal de entendimento. E, portanto, do ponto de vista da educação, da pedagogia em larga escala, o que seria útil? Portanto, se em cada setor deveria ser feita uma intervenção que equacionasse os impactos concretos, mas, sobretudo, o que isso significa ao nível das consequências para cada setor em particular. Sabemos que, quando nos toca a nós, somos mais sensíveis para compreender a cadeia de acontecimentos, mas também uma outra questão, a nível energético, como se podem tomar decisões eficazes, porque nós controlamos o que fazemos no nosso país, mas não controlamos a uma escala global. E mesmo ao nível da União Europeia, que tem normas e padrões e diretivas, as coisas não são tão lineares assim. Temos um exemplo prático com as vacinas, não é? Não se podia contratar fora daquele
daquele número, mas afinal há países que o fazem. Portanto, da mesma forma, ao nível ambiental, isso acontece. E, portanto, nós precisamos de definir, em primeiro lugar, no nosso país, práticas e não fiar-nos na importação, nomeadamente ao nível energético, que nós não controlamos de tudo. Obrigada. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN. Sr. Deputado. Bom dia, Sr. Coordenador. Está-me a ouvir? Perfeitamente. Muito bem. Então, renovo os meus cumprimentos ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, cumprimento todas e todos os presentes e cumprimento com especial gosto o Sr. Professor Duarte Santos, Sra. Professora Júlia Seixas, Sr. Professor Francisco Castro Rego, agradecer a vossa colaboração não só no dia de hoje, mas também em toda a documentação que já nos fizeram chegar ou que farão chegar entretanto. Eu vou direto aos assuntos, queria colocar 4 questões muito concretas. Se no que respeita às ações de mitigação e adaptação às alterações climáticas, isto é, entenda-se, investimento que vai ter que ser feito nesse sentido, se consideram que deve ser introduzido na Lei do Clima um critério ou um princípio, no fundo, de eficácia avaliação, nomeadamente económica, isto no fundo para otimizar os recursos disponíveis. Uma segunda questão, qual é a vossa opinião sobre a criação de uma comissão independente do Governo, independente da Assembleia da República, que reporta exclusivamente à Assembleia, ao Parlamento, para a avaliação do cumprimento por parte do Governo das ações definidas na lei. Esta comissão independente seria constituída essencialmente por membros da Academia, por cientistas com mérito reconhecido e que tinha, no fundo, esse papel. Uma terceira questão, e porque estamos todos alinhados com uma lei que deve ser ambiciosa, eficaz e concretizadora dos objetivos, o que vos pergunto é se concordam, estando ou não na lei, mas se concordam, do nosso ponto de vista, este princípio deve estar incluído na Lei do Clima, que sejam eliminados todos os benefícios fiscais aos produtos petrolíferos. E, portanto, há aqui diferentes posições sobre quando é que esse facto deve ocorrer. Do nosso ponto de vista, ele deve ocorrer o mais rapidamente possível. Não faz sentido que, no fundo, os combustíveis fósseis ou outros produtos petrolíferos sejam apoiados fiscalmente, seja qual for o instrumento, e, portanto, se a Lei do Clima deve ou não deve conter este princípio do fim destes benefícios, no fundo, destes benefícios e subsídios perversos. Quarta e última questão, que se prende que para nós é muito importante, que temos isso previsto na Lei de Bases, na Lei do Clima, que se refere ao Atlas de Risco das Alterações Climáticas, que pode, evidentemente, ser ajustado anualmente ou quinquenalmente em função das várias variabilidades que conhecemos. E porquê é que isto para nós é importante? Porque ele é importante e que deve ser depois integrado em todos posteriormente nos planos de ordenamento do território, porque, do nosso ponto de vista, para, no fundo, planear o futuro, temos que conhecer antemão quais são os efeitos das alterações climáticas, e no nosso país alguns são mesmo severos. E atenção, seja na implementação de ações de adaptação às alterações climáticas, que são urgentes, seja no investimento nas várias áreas da economia. Portanto, temos que quer falar de investimento público, quer de investimento privado. Dou 2 exemplos muito rápidos para terminar. Por exemplo, construções que neste momento de habitação, que neste momento são permitidas no âmbito do ordenamento do território junto à linha de costa. E, portanto, não está aqui em causa
outras questões. Mas sabemos que, ou ficamos a saber, que naquela zona onde hoje é permitido urbanizar, onde hoje é permitido construir, sabemos que há uma probabilidade grande, os dados dizem-nos que daqui a 15 anos, daqui a 20, daqui a 30 anos, aquela zona vai estar inundada, muito provavelmente inundada, e portanto faz sentido permitirmos que se continue a construir naquela zona em função de uma informação que todos sabemos com grande probabilidade que irá ocorrer, e portanto a subida do nível das águas naquela zona. E um outro exemplo simples, sei lá, sabemos que abaixo, na parte sul do território, os fenómenos de seca serão extremamente severos. Faz sentido produzirmos milho no Minho e milho no Alentejo. Faz sentido estarmos a fazer investimentos, mesmo que eles sejam privados, e que as seguradoras, por exemplo... Vou mesmo terminar. E que haja apoio de bancos, coberturas de seguros, apoios do Estado ao nível da PAC para produções agrícolas de alto risco a sul do território que dependam, por exemplo, de água que deixará de existir. E, portanto, há aqui uma série de informação que, do nosso ponto de vista, é fundamental ao nível destes investimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista Os Verdes. Obrigada, Sr. Coordenador. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar e agradecer a disponibilidade e os contributos do professor Dr. Filipe Duarte Santos, professora doutora Júlia Seixas, professor Dr. Francisco Castro Rego. Os Verdes apresentaram um projeto de lei que não esquece que já existem um conjunto de instrumentos legais e de planeamento sobre as questões climáticas e que procura enquadrar as bases da política climática, melhorando alguns aspectos essenciais que os outros instrumentos não têm conseguido garantir. Uma lei desta natureza deve levar o Parlamento a gerar um processo amplo de debate e de consulta pública, que é aquilo que já demos início e que este grupo de trabalho também faz parte, onde a sociedade seja efetivamente envolvida na sua realização, facto que, tendo em conta a importância de divulgar informação e articular interesses e objetivos, assume uma grande relevância. As alterações climáticas são, sem dúvida, um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta. Todas as atividades humanas dependem de funções de ecossistemas que se encontram gravemente ameaçados pelo aumento da temperatura, pela alteração dos padrões do clima que já se fazem sentir. E o planeta Terra, e é nisto que nos concentramos, é a casa comum que todos temos de preservar para que se garanta a sustentabilidade das sociedades humanas que nele habitam e que se garantam, sobretudo, as condições para as próximas gerações. Estas audições e os contributos que nos vão chegando serão muito importantes para que possamos construir uma lei que responda às necessidades. E algumas das nossas preocupações vão, sobretudo, no sentido da ação, de como é que se consegue colocar em prática os compromissos assumidos que, como sabemos pelo passado, ficam aquém daquilo que seria de esperar. Por isso, pergunto se consideram que a lei do clima a aprovar não deve ter em consideração as diferentes realidades e especificidades do território e, em consequência, os diferentes ritmos, as diferentes medidas, as estratégias para o combate e a mitigação das alterações climáticas em cada região. Porque, apesar de Portugal ser um país relativamente pequeno, inclui realidades muito diversas, seja entre o sul e o norte, seja entre o interior e o litoral, e não podemos ter um país a várias velocidades no que diz respeito ao cumprimento da lei e à concretização dos objetivos. Porque, como sabemos, e como já existem vários estudos nesse sentido, todas as medidas de mitigação e de combate às alterações climáticas dependem muito de realidades locais e por isso todos estes planos têm que ser diversos e também dependem, infelizmente, da sensibilidade de quem está à frente, de quem está no poder, digamos assim, e da sensibilidade que tem para estas questões, porque uma coisa é colocar a preocupação ambiental nos discursos, outra coisa é colocá-la
aplicá-la na prática. A realidade que temos neste momento é de uma floresta de legislação na área do ambiente, são centenas de leis, de diplomas, de despachos e portarias que criam um labirinto por onde muitas vezes escapam os prevaricadores, ou seja, a multiplicação de regras, algumas contraditórias entre si, permitem que alguns possam especializar-se em torneá-las. E é por isso que os Verdes consideram que uma lei do clima deve fazer um enquadramento geral, deve estabelecer as grandes metas e as grandes orientações relativamente às quais toda a outra legislação se deve submeter. Mas temos receio que a vontade de especificar, de pormenorizar demasiado, significa introduzir mais elementos que possam conflituar com um conjunto de instrumentos legislativos já existentes. A lei do clima estabelece estas orientações gerais de que falamos e, na nossa opinião, o que precisamos não é de metas para 2050 ou outras. Dessas metas estavam cheios os vários acordos internacionais com os quais os vários governos se comprometeram e chegamos aqui sem os cumprir. E por isso também gostaria de saber se concordam que o que precisamos é que, a partir destas orientações gerais, o Governo estabeleça a um ritmo que não pode ser muito distante do anual, por exemplo, as metas imediatas e as formas concretas de chegar a cumprir os objetivos e se este não é o principal papel da Lei do Clima. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar por cumprimentar os nossos especialistas, exatamente porque nós, enquanto legisladores, nós não somos efetivamente detentores do conhecimento e não somos nós necessariamente os que têm investido às vezes uma existência inteira na análise, nos estudos desta área e aí, digamos assim, ouvir os especialistas é absolutamente fundamental para não se efetuar e não se legislar de uma maneira que seja uma maneira mesmo que seja útil, mas que seja uma maneira oca e que não corresponda necessariamente aos anseios e às necessidades, não é do nosso tempo. Esta minha lei, ela relaciona a justiça social com a justiça ambiental e com o objetivo exatamente de garantir que a justiça climática, que a neutralidade carbónica, que a resiliência climática não sejam realizadas com base no aumento das desigualdades, com base na
criação de novas assimetrias. Considero absolutamente pertinente a recomendação da e também sou da opinião de que uma lei de bases, ela deve ser uma lei que defina as linhas gerais da política climática e que não convém efetivamente de que ela seja uma lei bastante específica, com metas demasiado delineadas, exatamente para evitar a sua desatualização. Tem de terminar, Sr. Deputado. Iria ao doutor Filipe Santos que abordasse o conceito de suficiência ética e perguntava se consideram útil a existência de uma comissão técnica independente constituída por especialistas, por ONGs e para fim realizar referir ainda que tal como foi enfatizado pela
doutora Júlia Seixas, também considero que é da nossa responsabilidade efetuar uma lei que não seja uma lei compreendida unicamente pelos especialistas, pelos ambientalistas. É necessário que haja um investimento para que a lei seja uma lei e é isto só. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminada esta ronda, passamos de novo a palavra aos nossos convidados, pedindo que se pronunciassem sobre estas intervenções e sobre os projetos de lei que estão em cima da mesa. E passaria de imediato a palavra ao professor Filipe Duarte Santos, pedindo-lhe que fizesse um uso parcimonioso do tempo, dado que estamos já com algum atraso nos nossos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigada. Creio que me estão a ouvir. Perfeitamente, Sr. Professor. Muito obrigada. Agradeço as questões que foram colocadas e vou procurar responder, embora provavelmente não consiga responder a todas em grande detalhe no tempo de que disponho, mas penso que houve algo que foi comum a muitas intervenções, que é a questão das metas serem, enfim, com caráter mais global ou mais setorial, e na recomendação do CNADES salientarmos para a importância de termos metas globais. Bom, eu chamaria a atenção de que a nível da União Europeia, primeiro, a União Europeia reduziu as suas emissões de 24%, das emissões de todos os gases com efeito de estufa. Aliás, quando falamos de CO2 é simplesmente porque é aquele que tem maior importância no balanço energético do sistema climático, mas estamos a falar de todos, portanto, também do metano, do óxido nitroso e de outros. A União Europeia reduziu as suas emissões de 24% desde 1990 a 2019. E isto é muito interessante porque a União Europeia conseguiu ter crescimento económico neste período, não é? De mais de 50% no crescimento do PIB. E em Portugal, como sabemos, foi proposta atingir a neutralidade carbónica pelo Sr. Primeiro-Ministro em 2016, um ano depois da aprovação do Acordo de Paris, numa COP, numa Conferência das Partes das Nações Unidas, e há um roteiro para a neutralidade carbónica, e o PNEC, o Plano Nacional de Energia e Clima, é um instrumento para concretizar o objetivo de atingir a neutralidade carbónica em 2050. E, portanto, esse plano tem, efetivamente, muita já especificação, não é, daquilo que o país irá fazer até 2030, como, por exemplo, reduzir as emissões até 2030 de 45% a 55%, uma certa meta para as renováveis, para a eficiência energética, para as renováveis nos transportes, para a interligação elétrica, que é um aspecto muito importante. A Península Ibérica é como se fosse uma ilha energética. As ligações da Península Ibérica com a França são muito limitadas ainda, está a ser construído agora um novo cabo, mas isso poderia, enfim, desbloquear e nós termos mais energia renovável que poderíamos exportar para o centro da Europa e para o norte da Europa.
Mas, portanto, aquilo que eu quero dizer com isto é que para atingir o PNEC foi preciso conciliar muitos pontos de vista, conciliar muitos, digamos, atores neste processo e, portanto, colocar numa lei chapéu metas setoriais para a agricultura, para os transportes, para o setor da energia, parece-me algo que levaria, para ser algo execuível, levaria bastante tempo a concretizar entre os parceiros, não é? Entre os atores-chave desse processo. Aquilo que me parece ser uma chave, digamos, para esta questão, tanto no aspecto da descarbonização como no aspecto da resiliência climática, é a questão da avaliação. É a questão de haver ciclos e monitorizar durante os ciclos e depois haver avaliação. E eu permito-me dar um exemplo muito concreto, que foi o trabalho feito pelo Observatório Técnico Independente para os Fogos Florestais e Rurais durante 2 anos, salvo erro, e sim, exatamente, 2 anos, e que efetivamente se debruçou sobre aquilo que foi feito e teve um processo de avaliação. E, portanto, esta questão de avaliar aquilo que está feito, enfim, pode não ser sempre uma coisa cómoda para aquilo que é avaliado, para as pessoas que, digamos, de certo modo, são responsáveis pela execução, mas é um processo que parece-me ser essencial na questão do clima e na questão de atingirmos a neutralidade carbónica e também a resiliência climática, ou seja, a adaptação. Portanto, em relação à adaptação, existe um plano de ação, para a adaptação às alterações climáticas, tem até uma sigla P3AC, mas o processo de avaliação que foi feito em Portugal e que contou com a colaboração muito importante de verbas do POSEUR, a nível, como já foi referido, das autarquias e das comissões intermunicipais, não existe uma avaliação integrada daquilo que foi feito. Quer dizer, e isso é um processo que me parece essencial na questão de respondermos ao desafio das alterações climáticas. Portanto, eu penso que respondi a algumas das questões neste aspecto. Gostaria de salientar ainda a propósito da questão das diferenças regionais. Isso é um aspecto que é muito importante, é um aspecto que envolve muito diálogo e um dos setores, ou 2 dos setores que são mais difíceis no que respeita à resiliência é o setor da água e o setor da agricultura. Não é? O setor da água e o setor da agricultura. E houve, aliás, uma pergunta muito específica sobre a questão da seca e daquilo que será possível, enfim, em termos de agricultura, fazer com maior escassez de água. Bom, reparem, isso também depende da disponibilidade de água. Quer dizer, nós temos que pensar que há outras disponibilidades, como seja a água que resulta do tratamento das águas residuais urbanas, que certos países fazem. A Espanha, vizinha, 17% da agricultura irrigada em Espanha é com águas residuais tratadas. E há outros países em que isso ainda é um valor maior. Depois, a questão da eficácia e avaliação também foi, mas isso foi precisamente o que a conselheira Júlia Seixas referiu, da avaliação ex ante, ou seja, desenha-se uma política, mas tem que se fazer uma avaliação de quais vão ser os seus impactos e depois, ex post, far-se-á depois uma avaliação, depois da política, depois de um ciclo, e de então avaliarmos quais foram as coisas que, por razões naturais, por razões que efetivamente podem acontecer, não foi possível concretizar aquilo que estava determinado. Eu penso que não quero gastar mais tempo
mas penso que era isto essencialmente que queria dizer. Penso que é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Passaria a palavra então à professora Júlia Seixas. Muito obrigado pelas questões que foram colocadas e que tocaram aqui em vários aspectos, mas há um aspecto que de facto tocou portanto, vários deputados e deputadas referiram e portanto vou começar por aí e que tem a ver com a questão das metas setoriais. Bom, vamos lá ver. Nós tivemos esta discussão no grupo de trabalho e a certa altura deparamos com a seguinte situação. Das duas uma, ou queremos, ou pensamos que a lei do clima é uma lei que deve incluir todas as políticas, e isso é inviável, ou é uma lei que deve incluir o âmbito correto e orientações estratégicas a partir do qual se fazem as políticas setoriais. E, portanto, eu penso que é isto que está aqui a ter que nós tivemos essa dificuldade numa primeira fase, uma discussão, e depois clarificamos isto. E, portanto, do nosso entendimento, ou da reflexão que fizemos, a Lei de Bases do Clima não deve cair na tentação de querer incluir a lista completa de políticas climáticas. Isso seria inviável, porque, como sabemos, como se sabe, as alterações climáticas são um tema que, desculpe o termo, um bocado anglo-saxónico, pervasivo de todas as áreas de atuação da política pública, mas literalmente todas, incluindo a defesa, incluindo a educação, incluindo a investigação e a ciência, etc. E, portanto, parece-nos que é inviável termos a ideia de querermos aqui incluir todos os aspectos em termos já daquilo que são as opções de política pública. É nesse sentido que nós, na nossa perspectiva, a lei deve ser uma lei chapéu, de onde deve de facto ser algo exaustiva no sentido dos princípios orientadores e das orientações estratégicas de política pública, mas ela própria não deve não deve conter as políticas públicas elas próprias. Isso deve ser objeto de outras peças separadas. Isto prende-se bastante com alguns aspectos que foram referidos, mas também com a questão das ditas metas setoriais, Nós dizemos que deve existir metas, deve haver metas nacionais para 2050, 2040 e 2030. Isso é extremamente importante para todos os pontos de vista e, em particular, para os ciclos de investimento público e privado, para dar orientação em termos de, por exemplo, de emissões, para qual é o caminho que devemos seguir. O que nós dizemos é que não nos parece fazer sentido incluir na lei do clima metas específicas para o setor de resíduos, ou para o setor da mobilidade, ou para o setor... Por um simples motivo de que estas metas, muito provavelmente, o roteiro para a neutralidade carbónica, se fosse hoje revisto, aqueles valores seriam alterados. E aquilo que deve ser alterado não deve ser a lei de bases do clima, mas deve ser o orçamento do carbono, por exemplo, que deve responder às metas nacionais que estão na lei do clima. Essas são para cumprir. As 2050, as 2040, 2030. A forma como o orçamento do carbono no ano de 2021 ou no ano de 2024, se for de 3 em 3 anos revisto, essa distribuição setorial vai alterar-se de certeza, porque muito daquilo que está na base da redução das emissões é de natureza tecnológica, é de natureza da organização das cidades, e isso vai variando, vai evoluindo, até porque Portugal é um price taker, desculpe a expressão, de maior parte das tecnologias e não tem qualquer domínio sobre a evolução do custo e eficácia das tecnologias. Portanto, é nesse aspecto
que a lei do clima não fará sentido incluir estas metas setoriais, porque no nosso ponto de vista uma lei do clima não deve estar a ser revista a cada 3 anos. É uma lei que deve ser estável, deve dar estabilidade ao caminho para todos os agentes e, portanto, o que deve ser variável são os instrumentos, nomeadamente do orçamento do carbono. E, portanto, este é um aspecto que eu queria aqui dizer, porque foi objeto aqui de muitas intervenções. Há aqui 2 ou 3 questões colocadas pelo Sr. Deputado do PAN, o Sr. Deputado André Silva, que merecem aqui 2 ou 3 comentários. Sim, o princípio da eficácia ambiental, vamos lá ver, no nosso documento de recomendações tivemos o cuidado de dizer que aquelas recomendações não eram exaustivas. Para isso teríamos que ir ver ainda muitos outros detalhes que também não foi possível, quer dizer, e cingimos àquilo que de facto eram que consideramos que fossem as nossas preocupações, as nossas recomendações mais significativas. Mas sim, o princípio de eficácia ambiental penso que faz muito sentido. Não se falou ainda sobre a questão, e por isso eu vou referir da questão da Comissão Independente. Foi um aspecto que foi bastante discutido no grupo de trabalho e, no nosso ponto de vista, ele faz muito sentido, mas como é uma proposta, digamos, bastante comum é uma ideia contida nas várias propostas. No entanto, de facto, há nuances entre uma proposta e outra sobre as provisões sobre esta comissão independente, mas, do nosso ponto de vista, faz muito sentido haver uma comissão independente que trabalhe em articulação com as diferentes agências de governo que preparam estes instrumentos, mas que devem, de facto, ter uma postura independente do governo e de programas de governo e de opções de governo. Deve ficar, digamos, acima, entre aspas, desculpa o termo, destas matérias. E por isso nós propomos que a sua intervenção, ou a sua proposta, em matéria de, durante a preparação, quer do orçamento do carbono, quer da estratégia da adaptação, e também no processo de monitorização e de avaliação. Eu penso que a ideia-chave que faz, e o professor Filipe já referiu isso, que faz aqui o casamento entre estas metas setoriais, que parece que, pela maior parte das intervenções dos senhores deputados e deputadas, percebe-se que há uma grande ansiedade para as incluir, e as metas que devem determinar a trajetória global do país. De facto, a parte-chave está aqui no processo de monitorização e de avaliação. E este processo de monitorização, pensamos que isso nós dizemos também, que a lei do clima deve conter um conjunto que pode ser o conjunto mais core, mas que pode ser alargado, de indicadores de monitorização. Quais são eles, como é que se fazem, em que tempos é que se fazem e a quem é que se reportam e quem é que pode acompanhar esta peça. Portanto, isso faz sentido. Finalmente, sobre aqui, junta aqui dois aspectos que eu vou tentar falar de forma integrada, que têm a ver com a diversidade do território e as estratégias de cada região e também a questão do Atlas do Risco. Nós sabemos que, sobretudo em matéria mais de adaptação e resiliência climática e menos, talvez, da questão das emissões, é muito importante acomodar a diversidade do território às alterações climáticas. Não apenas na perspectiva de como se deve defender, como se devem adaptar, mas encará-las como uma oportunidade de desenvolvimento. Este aspecto deve estar vertido deve estar vertido na lei do clima, mas, mais uma vez, eu não diria que deve estar na especificidade eu sei que o Sr. Deputado André Silva deu isto como exemplo, não sei se estava a querer referir-se, mas obviamente deve ter provisões relativamente à salvaguarda de determinados ecossistemas
e ao determinar-se a salvaguarda de determinados ecossistemas, por exemplo, ao longo da faixa do litoral, na medida correta em que seja evidente para a legislação com a qual se deve depois estar de acordo com esta lei do clima, não permitir a construção nestes locais, porque isso estaríamos a originar direitos adquiridos que nos vão trazer à economia e à sociedade portuguesa e ao Estado português imensas dores de cabeça no futuro, depois, em termos de indemnizações, que aliás penso que já estão até em alguns casos a acontecer. E, portanto, neste aspecto, isto pode ser remetido, por exemplo, não só em termos de princípios de orientações estratégicas bem consolidadas, mas em outros instrumentos que a lei do clima eventualmente pode incorporar. Mais uma vez, não para serem desenvolvidos no âmbito da lei do clima, mas para serem desenvolvidos em articulação com estes instrumentos fora, como, por exemplo, as estratégias de adaptação mais de natureza regional ou municipal. E, portanto, não sei se fiquei não sei, penso que há alguns aspectos, mas penso que respondi a tudo, de uma maneira mais... Muito obrigada. Obrigado, Sra. Professora. Iria então passar a palavra ao professor Francisco Castro Rego. Muito obrigado. Dizer-vos que a primeira parte eu acertei-a com os membros do Observatório, esta segunda, enfim, tenho que responder um bocadinho mais por mim próprio, tentando também interpretar muitas do pensamento que resultou das nossas discussões. Uma primeira questão é o que é que deve estar numa lei de bases do clima e o que é que não deve estar, os objetivos, as metas, etc. Na área florestal é a mesma coisa, há uma lei de bases da política florestal, há uma estratégia nacional para as florestas, há uns planos regionais de ordenamento florestal, portanto há aqui várias escalas e vários níveis e todos eles têm que ter a sua vida própria e aqui é a mesma coisa, há uma estratégia nacional para as alterações climáticas, a declinação regional e municipal. Aquilo que me parece importante é que que isso não faça com que a bola não seja jogada pelos jogadores, quer dizer, que as metas estejam definidas. E essa é uma questão muito importante. Se calhar as metas globais poderão estar na lei de bases do clima, as metas regionais estarão, mas haver uma sequência hierárquica de metas que sejam bem definidas e bem estabilizadas. Na parte florestal, houve metas na Estratégia Nacional para as Florestas, houve metas para os planos regionais de ordenamento florestal, mas como digamos, são esses aspectos mais sensíveis, as metas para os planos regionais de ordenamento florestal passado um ano, foram suspensas e nunca mais foram retomadas e reavaliadas, sobretudo nesta base. É uma das áreas em que o Observatório tem insistido muitas vezes, porque, digamos, planos e estratégias sem metas não fazem muito sentido e ficam muito no ar e não são compreensíveis, porque uma das questões fundamentais é, de facto, a quantificação. E a quantificação bate com a remuneração, não é? E a remuneração tem que ser associada, ou os benefícios fiscais ou outros, têm que ser associadas exatamente ao cumprimento ou à tentativa de aproximação a essas metas. E essa arquitetura, eu julgo que tem que ser muito clara, porque nós estamos muitas vezes, por exemplo, nos planos de transformação de paisagem, estamos a evoluir num sentido que me parece correto, mas não sabemos bem qual é o sentido, porque os planos regionais de ordenamento florestal não definiram bem as suas metas. Portanto, esta lógica de metas a nível global, a nível regional e a nível municipal são importantes. Como é que isto joga com as metas setoriais? Eu tenho a impressão que a Lei de Bases do Clima devia prever revisitar as leis de bases estratégicas dos vários setores para ver se elas estão ou não, digamos, em consonância com os objetivos da Lei do Clima. Porque, de facto, se não houver uma interligação entre as metas e os objetivos dos vários setores
e esta da lei do clima, a lei do clima fica muito vazia. E, portanto, me parece que vale a pena, se calhar, estruturar até esta análise por subsistemas. O sistema dos transportes, aliás, como é feito na quantificação, os sistemas dos transportes, os sistemas da energia, a agricultura, as florestas e os fogos. Portanto, há aqui assim um conjunto de subsistemas principais que deviam quase ter a sua contabilização própria, a ser encaixada dentro de uma equação mais geral, de uma arquitetura mais geral, que tem a ver com esta lei do clima, que é de facto completamente abrangente. Portanto, eu via isto um pouco uma lógica de subsistemas todos integrados num sistema geral, que é, no fundo, o sistema climático. E isto permitia, de algum modo, também resolver com este preço do carbónio transversal, com este orçamento do carbono, atingir, a partir das metas, ver se os vários setores estão acima ou abaixo das metas e se são credores ou devedores. E, portanto, isso, digamos, que apontaria no sentido que nos parecesse mais adequado. Em relação à indicação de comissão, observatório, unidade técnica, há aqui um conjunto de designações propostas pelas várias propostas de lei, mas todas um pouco no mesmo sentido, de haver uma entidade junto da Assembleia que faça esta avaliação do sistema, de como é que estamos a evoluir e que seja independente, de facto, do Governo. Eu julgo que esta é muito importante. Do meu ponto de vista pessoal, me parece que a duplicação, triplicação, quadriplicação de comissões não é, se calhar, a melhor maneira, mas uma comissão para o clima, ou um observatório para o clima, que integrasse, digamos, as contribuições de várias entidades, me parece o mais útil. E, portanto, nesse sentido, eu vejo, se calhar, o nosso Observatório Técnico Independente ligado às florestas e aos fogos como um contribuinte para um setor muito importante dentro desta arquitetura mais geral de uma comissão ou de um observatório para o clima. Portanto, com este objetivo de maior integração sempre, não é de não criar mais, duplicar, triplicar comissões, mas integrar cada vez mais as políticas, que é um objetivo sempre central de todas as propostas, e, portanto, nesse sentido, a integração das várias entidades de análise seria obrigatória. Nós temos a situação e a felicidade também de contar com o professor Filipe Duarte Santos no nosso observatório, portanto, ele faz claramente a ponte entre estes dois sistemas, mas parece-me que é muito importante que esse seja reconhecido, e a existência de entidades deste tipo parece-me importante. E, aliás, eu julgo que a proposta de criação de um modelo de observatório ou de comissão para o clima um pouco semelhante àquilo que nós temos estado a fazer na área das florestas e dos incêndios, é um bocadinho a prova de que esta é uma via que faz sentido, seja qual for a modalidade. Eu gostava só de ter um ponto final em relação à pedagogia, às medidas, à educação. E eu julgo que aí, assim, há de facto um trabalho muito grande a fazer. E um trabalho muito grande a fazer porque as pessoas têm que incorporar, internalizar que este problema não é um problema geral, não é do clima, não é da atmosfera que está lá fora. É também o que é que nós podemos fazer. E eu diria que aspectos muito concretos, como aquele que eu pus, da questão da utilização da madeira, mobiliário, a questão dos livros, quer dizer, nós estamos... Eu tenho atrás de mim a minha biblioteca, quer dizer, o sequestro de carbono faz-se também nos livros. Não é só sequestro de informação, é sequestro de carbono. Quer dizer, tudo aquilo que nós podemos internalizar, pôr dentro de casa, sequestrar carbono dentro de casa, seja em madeira, seja em livros, seja como for, são contribuições que pelo menos nos alertam também
para a importância do problema e que dão a ideia de que o problema é um problema de proximidade, que as toneladas de carbono sequestrado em cada casa são contribuições individuais para um problema comum, e eu julgo que isso é, digamos, uma maneira também de expressar, de algum modo, a ideia de que o problema é um problema de todos e de cada um, e não é só a questão da eficiência energética, do consumo de energia, é também do uso de madeira, do uso de papel. Vai um bocadinho em contra algumas das ideias de desmaterialização dos processos burocráticos, mas um livro que tem uma duração de dezenas de anos é muito diferente de um papel que demora uns meses a voltar para a atmosfera em forma de CO2. Portanto, esta quantificação geral dos ciclos é fundamental e é uma área em que nós podemos, de facto, enquanto nossa Observatório Técnico Independente dos Incêndios, contribuir nessa perspectiva para uma visão mais global. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados a sua disponibilidade e os contributos importantíssimos que nos deram hoje para que possamos, de facto, levar a bom porto esta missão que o Grupo de Trabalho tem de garantir que temos uma lei de bases do clima até ao final desta sessão legislativa. E agradecendo a vossa presença, despeço-me pedindo aos senhores deputados que possamos ficar mais um pouco, porque temos de facto um segundo ponto na nossa ordem de trabalhos que tem a ver com outros assuntos, ponto ao qual eu passava de imediato. Portanto, algumas